Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos para mais um Devocional do John. Como é que vocês estão? Tudo bem? O tema de hoje, sem mais delongas, é Volte a Ver. Texto base, John, Atos 9, 1 a 18. Atos 9, pega a Bíblia aí, 1 a 18. Vou falar sobre a conversão de Saulo e o tema Volte a Ver. E diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era no caminho, tanto homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. E enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a sua resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levantaram para Damasco, e ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu uma visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá para a rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Vamos lá, meus irmãos? A palavra de hoje é volte a ver. O contexto é autoexplicativo. Muitos de vocês já ouviram falar sobre Saulo, né? Eu já contei aqui vários textos que ele, né, escreveu, vários livros. E aqui é a conversão de Saulo, que posteriormente viria a ser Paulo. E ali ele perseguia, matava os cristãos. E ali no caminho para Damasco, Jesus pessoalmente aparece para ele em uma visão. Depois dele ver, o que acontece? Acontece tudo o que aconteceu aqui. É muito fácil falar, né? Ele cai do cavalo e fica cego. E ali ele tem uma visão que outra pessoa iria lá, impor as mãos nele e ele iria voltar a ver. E ali ele volta a ver, e aí começa a história de Saulo, que futuramente seria ser Paulo. E aí eu queria trazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa do IBGE. Eu fiz essa pesquisa. Em 2022 aponta que 26,9%, que é igual a 47,4 milhões de pessoas, se declararam evangélicos. Então, no Brasil, 47,4 milhões de pessoas se declararam evangélicos em 2022. E em julho de 2024, o IBGE também lançou outra nota a respeito de 25 milhões de desviados ou desigrejados. Mais da metade desses 47,4 milhões foram desviados ou desigrejados. E essa palavra vai para você, que está desviado ou desigrejado, para que você volte a ver. Para que você volte a ver. E esse é o intuito maior do meu canal, eu já disse para muitas pessoas. E é isso, trazer de volta a quem Deus escolheu. Porque apesar do seu passado, Deus te escolheu. Como assim, John? Vamos ler lá em Efésios 1,4, que diz assim: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. De novo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Então, antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Deus me escolheu. E principalmente você que já teve um encontro de Jesus, você é um escolhido de Deus. E não tem como fugir disso. E apesar do seu passado, Ele te ama. E Ele te quer de volta. Mas vamos para o texto aqui. Eu viajo nesse texto porque Saulo, mesmo cego,
teve uma visão. E através de outra visão ele volta a ver. Não é um paradoxo aí? Mesmo ele cego, sem visão, ele teve uma visão. E através de outra visão ele volta a ver. Meus irmãos, a gente tem dois tipos de visão. A visão terrena, que é a visão que a gente vê. Né? Existem pessoas que nasceram cegos, ok, mas a maioria das pessoas consegue enxergar. A gente vê. Essa é a visão terrena. E tem a visão espiritual, que é a visão de Deus. Que é a visão que a gente tem das coisas, né? O outro patamar, de coisas espirituais. E ali ele volta a ver. O interessante é que depois da conversão, e eu até vejo, né, um vídeo do Douglas Gonçalves falando o que Saulo viu ali. Que mudou tanto a vida dele. Quem dera se muitas pessoas pudessem ver o que Saulo viu. E ele vive a sua vida para isso. E quando ele fica sem ver, a Bíblia fala que ele estava orando e em jejum. Ele ficou sem comer 3 dias. E para Ananias, Deus fala, olha, ele está ali orando. Ele está ali te esperando, porque ele teve uma visão, vai lá. E Ananias, meio receoso, eu penso que se fosse eu também ficaria, vai. E ele volta a ver. E esse é o meu tema de hoje. E uma pergunta que eu quero te falar, quais escamas têm te impedido de ver? Porque lá no verso 18, nos diz assim, imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas e ele voltou a ver. Ele voltou a ver. Ô, João, o que é isso? Caíram dos olhos de escamas? O que são escamas? Como assim? É peixe? Espiritualmente, as escamas, elas simbolizam a remoção, né? Esse cair de escama, a remoção da cegueira espiritual. Ali Saulo estava cego. Deus remove a escama, cai as escamas caem ao chão e ele consegue ver agora a revelação da verdade de Jesus Cristo. Ele estava cego. E muitas das vezes estamos cegos. John, me dá exemplo de cegueira espiritual agora. Às vezes você está com dureza de coração. Você já ouviu a palavra foi plantada ali, pessoas já te falaram a palavra, mas você está duro. Você não quer abrir a porta, você não quer que Jesus entre, você está duro de coração. Abre seu coração, irmão, para com isso. Seja sensível à voz. A dureza de coração nos causa cegueira espiritual. Outra coisa, falta de conhecimento. Muitas vezes nas igrejas nós temos analfabetos bíblicos. Abre a carta lá em Filipenses, ele está olhando lá no sumário, ele não tem o costume de pegar a Bíblia, de abrir. Ele só abre a Bíblia de quinta a domingo, quinta e domingo, às vezes terça e domingo, não sei que dia, que é os dias do seu culto na sua igreja. Falta de conhecimento, falta de entendimento, porque isso aqui são a verdade de Deus. As Escrituras, a Bíblia. É Deus falando em sotaque humano, como diz Rodrigo Silva. Influências malignas, muitas das vezes você está ali influenciado por setas do inimigo. O inimigo está te travando. Isso sim é uma guerra espiritual e você está ali cego espiritual. Ou muitas das vezes você está só olhando para os valores terrenos. Ai, amanhã o que eu vou arrumar? Não é errado, mas só estava olhando para os valores terrenos, para os prazeres que você quer ter, tanto financeiro como o próprio ego, o próprio eu. Crenças falsas, meus irmãos, pessoas estão crendo em coisas que não é verdade, estão idolatrando coisas que não é verdade, estão tendo ideologias erradas e seguindo aquilo, estão cegos. Estão cegos. Muitas das vezes julgamento precipitado, você se acha melhor que todo mundo, você julga todo mundo e tá tudo bem, eu sou melhor, eu sou o cara. Para com isso. Você tá cego. Aquele que quer ser muito, seja pouco. Deus nos diz isso, Deus nos ensina isso. E o que eu quero falar com você? Que não aconteceu com Saulo ali, ele teve uma visão, mas muitas das vezes as escamas caem dos nossos olhos, nós só caímos em si quando acontece algo pior. E eu vou te dar um exemplo. Vamos lá em Lucas 15:17. A história do filho pródigo, você conhece muito, muito, muito. Que não aconteça coisas piores. Lucas 15:17, eu quero frisar o 17, que diz assim: Então, caindo em si, disse. Então, caindo em si, as escamas caíram. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar e voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Muitas das pessoas conhecem já essa passagem do filho pródigo, que aconteceu com ele. Ele cai em si. Nos textos passados diz que ele se pegou comendo a lavagem dos porcos. Lá atrás ele tinha pegado a herança do seu pai, e eu vou sair, eu vou viver, e vive tudo, e perde tudo. Ele está na pior.
Ele cai em si, lembrou até os trabalhadores do meu pai comiam melhor do que eu estou comendo aqui agora. Eu vou voltar. Eu vou voltar. E decidido voltou. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente só cai em si quando algo ruim acontece, quando a gente está no leito de hospital, quando acontece de você estar preso, quando você é traído por pessoas, ou quando você está em situação de miséria. Será que nós vamos ter que escolher acontecer uma coisa dessa para a gente voltar? Para a gente voltar a ver? Porque se a gente pedir agora, meu Deus, eu quero voltar a ver, eu quero viver, Deus vai nos revelar. Mas aí, se acontecer isso aí que aconteceu com o filho pródigo, não tem problema não. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Olha o que diz a palavra posteriormente. E arrumando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. O pai está te esperando de braços abertos. O pai está nos esperando de braços abertos. A palavra fala que o amor de Deus nos constrange, porque o amor de Deus é tão grande, nós estamos aqui lutando. Mas que hoje as escamas dos seus olhos possam cair e você possa ter esse arrependimento e voltar a si e voltar para o lugar de ser onde nunca deveria ter saído. Eu sei que você sente saudade, eu sei que lá no seu interior você tem prazer nas coisas de Deus. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, aquela música diz, em outro lugar não sabe viver, e não sabe mesmo, eu sou uma prova viva disso. E eu quero trazer, para finalizar, um relato do Hernando Dias Lopes sobre a vida de Paulo. Né? Vamos voltar lá em Paulo de novo, porque depois disso aqui ele deslancha a vida dele. E olha o que ele passou depois disso. A vida de Paulo, segundo Hernando Dias Lopes. Ele foi perseguido em Damasco. Ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi esquecido em Tarso. Ele foi apedrejado em Listra. Ele foi assaltado em praça pública em Filipos. Ele foi escorraçado de Tessalônica. Ele foi enxotado de Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Foi chamado de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso. Ele foi preso em Jerusalém. Ele foi acusado em Cesareia. Ele sofreu um naufrágio para Roma. Ele foi picado por uma cobra em Malta. E ele chega em Roma preso e algemado e ele termina. Mas você sabe o que ele diz lá em Filipenses 1:2? Filipenses 1:2. Vamos lá. Diz assim. Perdão, Filipenses 1:12. Olha, véio, que forte. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Mais uma vez, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Então, tudo que aconteceu foi para o progresso do Evangelho. Porque depois da visão que ele teve, ele acreditava e entendia que a mão de Deus dirigiu o seu destino. A partir do momento que a gente cai em si, que a gente tem essa visão, nós temos essa visão que é a mão de Deus que nos dirige o destino. E não vai ser fácil. E realizou. Eu vou mostrar aí para ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E ele sofreu. E ele sofreu. Mas aí, ele nunca se declarou prisioneiro de César. Ele se declarou prisioneiro de Deus. Nós somos prisioneiros de Deus. Nós somos prisioneiros desse amor, meu irmão. E a minha oração de hoje é para que você possa voltar a ver. E concluir assim aquilo que Deus preparou para você. Desde a fundação do mundo, você já é escolhido. Volte a ver. Escolha voltar a ver. Porque o Pai está te esperando de braços abertos. Que possamos voltar a ver as coisas que Deus tem para nós. A enxergar pessoas, a enxergar a visão espiritual, não a terrena somente. Volte a ver. Muito obrigado.